Reviravolta no Corinthians e um camisa 10 para o São Paulo da Fiorentina. Vídeo de hoje do canal do Nicola trata sobre os dois temas e fala ainda sobre as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações antes. E o São Paulo está mesmo de olho em um meia atacante da Fiorentina. Nas últimas horas surgiu a especulação forte de que Sabiri, meia de 29 anos de idade, marroquino e que pertence à Fiorentina, foi sondado pelo tricolor. Informação que eu tenho é de que o nome foi sugerido ao São Paulo, mas prontamente descartado pelo tricolor. Com uma observação importante, o Sabiri não tem conseguido jogar na Fiorentina. Foram apenas 2 partidas desde que ele foi contratado em julho do ano passado. Sua última aparição em campo em 26 de outubro, ou seja, alguém que vem sendo muito pouco aproveitado. O contrato termina em junho de 2026, ou seja, ele já poderia até assinar um pré-contrato para sair de graça na metade do ano. Posso assegurar que a Fiorentina não criaria empecilhos ou dificuldades para a liberação imediata, garantindo uma economia de salário até o fim da temporada europeia. Para completar sobre o São Paulo, Lucas Ramon deu sua primeira entrevista, lateral direito, de 31 anos de idade, contratado junto ao Mirassol. O vínculo dele se encerraria em abril. Houve um acordo entre São Paulo e Mirassol e o jogador chega sem custos. Abre aspas para o novo lateral direito do São Paulo: chegar ao São Paulo é a realização de um sonho. Estou muito feliz porque é um clube gigante. Vou dar minha vida para aproveitar essa oportunidade. Sinto que lutei durante toda a minha carreira para receber essa chance. É uma felicidade tremenda poder representar o São Paulo. Você está animado com o Lucas Ramon? Já usa espaço para comentário para dizer também o que você pensa sobre as contratações do Tricolor em 2026. Vamos lá, próxima pergunta. O Anderson ainda havia perguntado sobre Casemiro e Arias. Sobre Casemiro, a grande verdade é que o Casemiro não pretende voltar ao Brasil por agora. Se for para voltar ao Brasil, ou quando for para voltar ao Brasil, Casemiro vai dar preferência para o São Paulo, que é seu clube do coração. Ele ainda aguarda por propostas da Europa. A prioridade é continuar por lá, embora ele já tenha anunciado que não fica no United. É muito mais uma decisão do time inglês do que dele. O Casemiro tem um dos 5 maiores salários da Premier League. E aí a informação exclusiva: o Los Angeles Galaxy da Major League Soccer fez proposta bem interessante, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista salarial, de projeto pós-carreira, enfim. O Casemiro não respondeu que sim nem que não. Ele pediu um tempinho para avaliar prós e contras, tá? Você ainda perguntou sobre John Arias. O Arias, durante muito tempo, relatou que o sonho da vida dele era jogar na Europa, mais especificamente na Inglaterra. E olha que demorou para aparecer essa proposta da Inglaterra, né? A experiência tem sido muito ruim até aqui, isso é muito óbvio, né? Não precisa ser nenhum gênio para entender que o time dele, lanterna e virtual, rebaixado, e o Arias jogando muito menos do que se imaginava. Ele entende que merece ser titular, mas não tem conseguido, mesmo depois de fazer os 2 gols, ou gols nas 2 únicas vitórias do West Ham, ele ainda oscila entre titular e reserva. Qual que é a tendência em relação ao Arias? Tendência é que ele fica até o fim da temporada europeia. A partir daí vai buscar outras alternativas. Dá para imaginar que ele possa ter oferta da Europa, por tudo que não fez no futebol europeu, não dá para cravar, tá? E aí, diante desse cenário, a chance de voltar ao Brasil em julho é muito maior. Marcos Alves, boa noite, Nicola. O São Paulo deve trazer um meio armador? Sim, Marcos, esse é o objetivo, mas você não deve esperar por nomes impressionantes, caros ou de primeiro nível. A maior preocupação do Harry Macis hoje, presidente do São Paulo, é em manter as contas em dia, especialmente com o elenco, tá? Então, por exemplo, entrou a grana da venda do Rodriguinho, $2,5 milhões. Esse dinheiro vai ser utilizado para o pagamento de direitos de imagem atrasados. Hoje surgiu a especulação de que o São Paulo poderia contratar um meio atacante marroquino chamado Sabiri, 29 anos de idade, pertence à Fiorentina. São Paulo nega a possibilidade de acerto, tá bom? O Anderson Carvalho pergunta se Thiago Escuro pode vir para o Palmeiras. Chance nenhuma. O Escuro está trabalhando no Mônaco, conseguiu a classificação para a próxima fase da Champions. O Escuro vai terminar o projeto Europa quando esgotarem as possibilidades para lá, e dá para imaginá-lo vindo trabalhar no Brasil. Átila Zapata está entre nós. Tricolor e Marcos Leonardo vai acontecer? Não vai não, Rogério Santos. Houve uma campanha nas redes sociais de torcedores do São Paulo depois que o Marcos Leonardo não se acertou com o Atlético de Madrid. Vou explicar por que não deu certo para vocês entenderem, tá?
Marcos Leonardo tentou vir para o São Paulo no ano passado, vocês vão lembrar. Dá para dizer que a negociação até teve perto de acontecer na última hora, o Al Hilal desistiu. Momento completamente diferente. Na oportunidade, o Marcos Leonardo não tinha garantia de que seria inscrito no Campeonato Saudita. E o mais natural é que não fosse. Mas o Al Hilal conseguiu mudar as regras do jogo lá e atletas contratados com menos de 21 anos de idade, ainda que depois alcançassem uma idade superior a essa, eles seguiriam tendo autorização para jogar. Então, fizeram um arranjo lá e o Marcos Leonardo passou a ter condição de jogar. Por que se especulou que ele sairia do Al Hilal? Porque o time dele tentou a contratação de Karim Benzema, que está em rota de colisão com o pessoal do Al Ittihad. No fim das contas, o fundo árabe que investe nos 4 maiores clubes do país não conseguiu dar sequência a essa negociação do Benzema. E aí o Al Hilal desistiu de negociar o Marcos Leonardo com o Atlético de Madrid se não houvesse uma reposição. Por que com o Atlético de Madrid e não com o São Paulo? Porque ele iria para o Atlético por empréstimo com opção de compra de 40 milhões de euros. O Hilal esperaria que o negócio pudesse acontecer e ele recuperaria os 40 milhões de euros. No São Paulo não há nenhuma chance disso acontecer, portanto, esqueçam, tá? Esqueçam Almada no futebol brasileiro e esqueçam Marcos Leonardo. Será que acabou o saudão da base do São Paulo? Marcos Antônio fica? Acredito que sim, Gil. Acredito que sim. Não dá para cravar, né? Até porque o São Paulo conseguiu colocar na vitrine mais alguns bons jogadores. O time do São Paulo na Copinha, bem interessante, né? A partir daí, entender as próximas propostas, dificuldades financeiras. Sobre o Marcos Antônio, há uma possibilidade real de que sim, mas vai depender de até quanto o Flamengo está disposto a esticar a corda. O São Paulo não é um clube capaz de ficar recusando propostas, como, por exemplo, aconteceu com o Cruzeiro, que esticou a negociação do Caio Jorge até 50 milhões de euros. Se houver uma proposta de mais ou menos 15 milhões de euros, incluindo o jogador, eu acho que sai negócio, e eu diria mais, eu na condição de dirigente do São Paulo, por 15 milhões de euros faria o acordo, tá bom? Nicola, boa noite, procede que o Caleri foi oferecido ao River Plate, sabe de algo? Leonardo, o River e o Boca vêm pretendendo a contratação do Caleri já há algum tempo, tá? Mas a verdade é que o São Paulo sempre fechou as portas para a possibilidade de perder o Caleri, e eu acho que não faz muito sentido liberá-lo mesmo, tá? E quais os jogadores que o São Paulo está atrás? E o Alisson vai ter oportunidades para jogar? Não estou botando muita fé nessa história não, tá? Relação do Alisson com o técnico Hernan Crespo está longe de ser boa, não estou botando muita fé. Sobre outros reforços... Peraí. Eu tinha mandado para uma pessoa de São Paulo, você tem chance de o Marcos Antônio pintar no São Paulo. E a pessoa não entendia. Eu falei, desculpa, Marcos Leonardo. Marcos Antônio é mais difícil, né? Você que está chegando agora, estava contando que o Al Hilal até conseguiu a contratação do Karim Benzema, mas o negócio entre Marcos Leonardo e Atlético de Madrid caiu por falta de tempo hábil. Diante desse cenário, dá até para imaginar que o Marcos Leonardo possa ser negociado. O Al Hilal passou a ter Karim Benzema, o Marcos Leonardo e o Darwin Nunes. Embora com a curiosidade de que o Marcos Leonardo é o artilheiro do time, são 14 gols na temporada contra 9 do Rubem Neves e 7 do Darwin Nunes. Ou seja, o Marcos Leonardo tem o dobro de gols do atacante uruguaio que já foi do Liverpool. Webercinho 04. Boa noite, Nicola. Notícias do meu tricolor. Bom, sobre o São Paulo... É o São Paulo, né, que você está falando? É o São Paulo, tem até o símbolo lá do tricolor. Hoje o Harry Macis decidiu efetivar o Felipe Espíndola, que era assessor de imprensa como diretor de comunicação. Ele fica no lugar que era do Zé Eduardo Martins. O Zé caiu na semana passada, né? Outras mexidas, o Biasotto foi confirmado de volta à função de gerente de futebol da base. O Biasotto tinha problemas com o Moreto e com o Douglas Schwartzman. Tanto que, para não mandarem embora, os caras acabaram colocando o Biasotto meio que sem função no time principal. O Biasotto volta e volta a ter poderes no futebol de base, tá? O Moreto vai se sustentando, não se sabe como. O Moreto era alguém muito próximo do Douglas Schwartzman, mas é um dos poucos diretores que seguem no clube. Paulo Azeredo, membro há 36 meses. Nicola, o São Paulo ainda está atrás de um volante, um meia e um ponta. Consegue levantar algum nome em negociação? O meia é uma prioridade no São Paulo, tá? Um camisa 10. Eu posso descartar alguns nomes. Scarpa está descartado, Cauli está descartado,
O Cauli eu não sei se dá para descartar ainda, embora o São Paulo tenha descartado, o Cauli está forçando a barra para sair do Bahia. Então pode, a partir daí, pintar alguma negociação, tá? Sobre ponta, dá para dizer que essa conversa deu uma bela esfriada, até porque ponta, em geral, é caro. E sobre o volante, existe o interesse no Alan, mas o Flamengo está condicionando a saída do Alan à negociação do Marcos Antônio. E aí, para o São Paulo, não fica interessante, tá bom? Qual a chance de o São Paulo contratar o Everton, o Cebolinha e o Michael? O Michael rescindiu seu contrato com o Flamengo na sexta-feira da semana passada. E aí todo mundo chegou a cravar que o Michael estava indo para um time chamado Al-Ula, dos Emirados Árabes Unidos. Não, dos Emirados não, da segunda divisão saudita, tá? A verdade é que ele até acabou... Peraí, deixa eu só ver aqui. Michael marcou gol na estreia, tá? Tô vendo aqui o Al-Ula jogou hoje. E o Michael marcou aos 3 minutos. Marcou 3 minutos após entrar em campo. Então estreou com o pé direito. Porque na sexta ele rescinde o contrato e no sábado de manhã eu converso com o empresário dele. E aí o empresário fala: Nicola ainda não fechou com o Al-Ula, tá? Então ainda há a possibilidade de clubes brasileiros. Aí eu fui perguntar para o Rui Costa no São Paulo e para o Marcelo Paz no Flamengo. Marcelo Paz no Corinthians. O Rui Costa e o Marcelo Paz disseram que era completamente fora da realidade, que o Michel estava pedindo 2 milhões de reais por mês de salário e 4 milhões de euros de luvas diluídos no tempo de contrato. Eu acho que também por isso, ao perceber que no futebol brasileiro o Michael não conseguiria as cifras que ele pedia, ele acabou fechando com o Al-Ula, e aí, informação de hoje, terça-feira, o Michael estreou e com 3 minutos em campo, abriu o placar. Cruzamento da esquerda, cobrança de falta, o Michael, que nem é a especialidade dele, ele aparece completamente sozinho no meio da zaga e bate de perna direita. Segunda divisão do futebol saudita, tá?